Primeiramente, fora Temer. Fora Bolsonaro, fora Feliciano. E o Fórum de EJA vem apresentar a indignação com o membro do Legislativo Federal, que está hoje em mesa e que votou pelo golpe contra a democracia nesse país. Queria saudar os companheiros do MIEIB, os companheiros do MST, do MPA, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, da FETAS, do Comitê de Educação do Campo, que mais do que nós, cidadãos que vivemos aqui na Grande Vitória, têm sofrido com esse processo de negligência e negação do direito à educação. Então, a saudação especial para os companheiros que vêm de longe e que têm lutado com a gente aí nessa pauta. A gente queria primeiro apresentar esse Estado do Espírito Santo, né? Nessa pauta de educação de jovens e adultos. Nós temos aqui aproximadamente 220 mil pessoas analfabetas absolutas, 1.200.000 pessoas acima de 15 anos sem ensino fundamental e 410 mil pessoas acima de 18 anos sem ensino médio. Nossa oferta, só mais um clique que eu só vou apresentar, a nossa oferta ela é ínfima diante desse quadro. Nós ofertamos na rede estadual, no primeiro segmento, 1.600 vagas, no ensino fundamental do segundo segmento, 8.699 vagas e 21 mil vagas no ensino médio. Isso demonstra a ausência, efetivamente, de compromisso histórico com a educação de jovens e adultos, que não começou, embora gravado no governo Paulo Artung, mas não começou no governo Paulo Artung, e a gente queria fazer um breve resgate de questões que orientam, vem transversalizando a EJA no Estado do Espírito Santo. Quero deixar claro que essa fala foi pensada para a plateia que aqui está. Eu estou vendo e estou muito feliz com a quantidade de estudantes aqui da EJA, não é isso? Também identifico educadores que estão lá, né, no que a gente chama de chão de escola, junto com os movimentos sociais, batalhando pela educação de jovens e adultos e lutando para que as nossas escolas não fechem. Nesse sentido, deputado Sérgio Majeski, esqueci de agradecer a iniciativa e a colaboração com a pauta, que tem sido, a gente precisa reconhecer, né, que tem sido permanente. Importante deixar claro que nos últimos anos, nós podemos falar aí de últimos 20 anos, o Estado do Espírito Santo ele vem atuando não com políticas, mas com programas e projetos. Quem tem aqui mais de 30 anos vai lembrar de um projeto chamado Todos Podem Ler, a gente chamava de PTPL, vocês lembram disso? Era um projeto que pegava a suplência na alfabetização, a suplência no primeiro segmento, no segundo segmento e no ensino médio. Ele é substituído sem nenhuma avaliação, né? Não que nós acreditávamos que ele fosse eficiente, mas sem nenhuma avaliação, por uma outra lógica, por um outro projeto de alfabetização construído no seio do movimento social, que é o programa Alfabetização e Direito, que durante um tempo caminha bem e depois ele também se encerra com nenhuma outra avaliação. O fato é que a gente muda uma nomenclatura que estava na 5692, a antiga LDB, que apresentava um modelo de supletivo e de suplência que garantia com que a gente tivesse que fazer educação de adultos de forma acelerada e aligerada por uma perspectiva, por um nome de educação de jovens e adultos, mas nas práticas a nossa ação de política pública no Estado continua sendo semestralizada e de suplência. E com fôlego, agora especialmente num tipo de educação, que é a educação supletiva, com a expansão do EJA e da educação à distância na EJA que nós vamos conversar agorinha. Então, uma marca desse Estado do Espírito Santo, que é aprofundada nesse governo, é a marca da não política educacional, mas de programas e projetos para a educação de jovens e adultos. Uma outra marca é a descontinuidade, que a gente apresentou. Um conjunto de ações interrompidas, que ao longo, se você for pegar no saldo, ao longo dos últimos 20 anos, você não tem uma política de média duração. Você tem só uma perspectiva que é suplência, só uma perspectiva que é fechamento de turma, só uma perspectiva que é não expansão da rede. Essa é a perspectiva, essa é a política dos últimos 20 anos.
Política efetiva de alfabetização, de formação docente, de expansão, de qualificação curricular, nós não tivemos nos últimos 20 anos no Estado do Espírito Santo. Essa é uma outra marca da política que essa casa precisa discutir, deputado. Essa casa precisa conversar com esses aproximadamente 2 milhões de habitantes que nós começamos a conversar aqui e citamos. Outra marca explícita é o descompromisso com a educação do campo e com a educação especial. É muita escola fechada. E é com um argumento mais absurdo, porque o argumento do nucleamento não considera a realidade e a vida do cidadão que vive no campo. Se o companheiro tinha que andar 1 hora até a escola, agora ele tem que andar 1 hora até o ponto onde ele vai pegar o transporte, para andar mais 2 horas até a escola, para aparecer num jornal de grande circulação como nessa semana, que as crianças são aprovadas sem saber ler e escrever, e apresenta o Estado do Espírito Santo como um estado de grande iniciativa. Que iniciativa se a gente nega direito a crianças, jovens e adultos do campo? Que iniciativa nós estamos tendo nesse estado? A educação do campo é seríssima, e os companheiros do campo vão precisar mais do que nunca de nós, que estamos aqui. Nós estamos discutindo a possibilidade de algumas escolas na Grande Vitória não ter matrícula. Lá os caras já fecharam. E fecharam desrespeitando uma determinação legal. E eu vou pedir ajuda ao deputado Max, que na minha avaliação para a educação, é uma avaliação pessoal, né, do Fórum de Eja, fez um trabalho interessante em Vila Velha. O Conselho, a legislação federal é clara quando eu vou fechar uma escola. Perdão, é nítida. Eu preciso de conversar com a comunidade e preciso de aprovação dessa comunidade. Um dos itens. Pergunta qual comunidade do campo aprovou o fechamento da escola. Fala, meu amigo da FETAI, sua comunidade aprovou? Alguma comunidade do campo aprovou o fechamento de escola? E esse estado fechou, ferindo a legalidade. É um estado ilegal. É um governador e um secretário de educação que age na ilegalidade. E um Conselho Estadual de Educação corruptível. Esse é o nosso quadro na luta pelos direitos humanos, que o companheiro Lula agora vai conversar com a gente. Outra marca é o descompromisso, por exemplo, com a modalidade de educação especial. Quem aqui atua em rede municipal, e nós temos até uma mãe aqui, Ruth, que pede para o filho dela ficar reprovado na rede municipal de Vitória. Porque ela sabe do que o espera na rede estadual, que é o nada, é o vazio de política. Se ele é jovem adulto, então, ele está indo para um breu, nem para o purgatório, porque ele já está nas escolas do purgatório no fundamental. Nós não temos nos últimos anos uma ação de formação de política docente, de política de formação docente. Não consegue citar por parte da Secretaria Estadual de Educação. Então essa tem sido a marca efetiva do nosso governo. Elizabeth, Beth do IASES? Então, nós não nos conhecemos, mas a gente do Fórum de Eja fez um acompanhamento permanente ali, inclusive na construção, da tentativa de construir diretrizes curriculares para a socioeducação. A socioeducação, a socioeducação no estado do Espírito Santo não consegue cumprir 10% do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os meninos da Unip estão na tranca, não saem para estudar, eles não ficam lá o seu tempo determinado. Os meninos da Unis também estão na tranca. Eu espero hoje aqui não escutar além nada mais do esforço das pessoas que trabalham no IASES. Esse eu acredito. O esforço dos técnicos eu acredito. Mas eu não posso escutar aqui políticas de socioeducação, políticas de cultura e políticas de saúde para quem está em privação de liberdade.
Essa nesse estado não existe. Tentou-se fazer. O companheiro Beto Berry, que está ali, atuou, e atuou de forma interessante, tentou-se fazer. Mas nos últimos 3, 4 anos, nós não temos essa iniciativa. Nós não podemos conversar com ausência de verdade aqui nessa casa. De posse disso, de posse desse quadro, então, de política macro, os estudantes começaram a perguntar essa semana, quando a gente mobilizava, assim, mas eu consigo entender, me fala assim, quais os motivos? A pergunta era assim, quais são os argumentos que as pessoas utilizam para fechar escolas e turmas? Mas por que? Não é possível fechar a escola? Na cabeça de quem vai passar o fechamento de escola e turma? E aí eu lembrei de algumas passagens que o Fórum de EJA fez nas secretarias municipais de educação e algumas conversas com alguns secretários estaduais de educação, desde o senhor Klinger e agora o senhor Haroldo Rocha. Sabe o que eles dizem, estudantes? O problema está na oferta, o problema está no público, a gente oferta, vocês é que não querem estudar. É o que eles afirmam. A gente abre turma, abre no centro da cidade. Se você não anda 12, 13, 8 quilômetros, é problema seu. Abre de noite, sem transporte. Se você não anda, é problema seu, mas que a gente abre, a gente abre. Nós não conseguimos, nos últimos anos, no Estado do Espírito Santo, pensar em uma iniciativa estadual, além do Colégio Debrando Lucas, que já existe há muito tempo, que minimamente diversificasse a oferta de EJA nesse estado e apresentasse uma oferta de EJA diurna. Que estado é esse que não consegue fazer um movimento de diversificar a oferta de educação de jovens e adultos? Outro argumento que eles fazem. A desistência, ou evasão, é grande. E aí, isso gera um grande desperdício para as contas públicas. Aquilo que é direito, que é obrigação de investimento, se traduz em ônus para a política estadual. Outro argumento que eles utilizam é, como a demanda real não aparece para estudar, ou seja, os educandos não querem estudar, e nós estamos em crise, e essa crise é um problema, do atual governo federal, na farsa, não é isso? E nós estamos em crise, então nós temos a obrigação de tomar decisões. Quais são as decisões que o governo Paulo Artung tem tomado? Fechamento de turmas, fechamento de escola. Qual a decisão que o governo Paulo Artung tem tomado? Centralização, nucleamento. Ei, não tem problema não. Fecha o Maria Sina Santos em Santa Clara, pode fechar. Eles podem estudar em outro lugar, não tem problema de território, não tem problema de não conseguir acesso, vai estudar lá em Maruípe ou então na Irmã Maria Horta. Simples, não é isso? Simples como água. Esse é o projeto educacional do governo Paulo Artung. Nesse sentido, gente, a negação do direito, ou seja, o fechamento de turma, tem se constituído como remédio para a solução da crise. Olha alguns dados. Do final de 2014 até hoje, 47 escolas de educação de jovens e adultos foram fechadas, e a maioria no campo. Outras 7 que já estavam inseridas na matrícula não vão mais abrir matrícula para o segundo semestre. Uma companheirada aqui trabalha em escolas de ensino fundamental. Quem trabalha, por exemplo, com conclusão agora da 8ª série, 9º ano do ensino fundamental, não tem nenhuma garantia de que seus educandos estarão matriculados numa escola de ensino médio. E sabe o que é mais absurdo? Todos os deputados dessa casa aqui sabem. Sabe o que é mais absurdo? Todos os deputados federais sabem. E os nossos 2 senadores sabem. E muito pouco, porque eu estou na casa alheia do outro, de trabalho do outro, é minha casa, mas do outro. Muito pouco, para não dizer nada, é feito nessa direção. Com toda a movimentação dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos conselhos de direitos, Conselho de Direitos Humanos, Conselho do Idoso, Conselho da Juventude, do Ministério Público, do Poder Legislativo, nós não temos perspectivas de abertura de turma agora para o segundo semestre. A EJA presencial no Estado morre em julho. Se nós não
reagirmos, a EJA no estado morre em julho, não é morrerá não, morre em julho. Mas tem uma luz no fim do túnel, educação à distância para a educação de jovens e adultos. É o que a SEDU tem apresentado como ação inovadora. Ela sai daqui e vai estudar o grande projeto de educação à distância, se eu não me engano, no estado do Mato Grosso. E lá descobre que todas as formas que nós tínhamos pensado até então, de socialização, de troca de experiência, de possibilidade de construção coletiva, ela pode ser, nesse momento, substituída por uma relação com a máquina. Ela não consegue avaliar nem que a matrícula online, frente às nossas condições estruturais, culturais e educacionais, não vingou há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Eu não tenho rede, eu não tenho computador, eu não tenho acesso, e entende acesso de uma forma ampla. Nem isso é avaliado. Nem isso é avaliado. Já estou finalizando. Então, vem apresentando um enunciado bonito, uma propaganda maravilhosa de currículo interativo, matrícula online, para efetivamente garantir a certificação em massa. A grande pergunta, para finalizar, é se essa moda pega, e o pior, já pegou nos municípios. A reboque do Estado, o que vem fazendo as administrações municipais? Se o Paulo fecha e ninguém fala nada, ninguém aqui diz nada, ninguém nessa casa reage, eu vou fechar também. E os municípios vêm fechando. Se o Paulo vai fazer nucleamento de turmas e ninguém fala nada, ninguém diz nada, nessa casa ninguém faz nada, eu vou nuclear também. Não expansão de oferta. Quem não fecha também não expande. Não fazem política de formação docente. E começa a assombrar a proposta de redução de carga horária de professores. Gente, com todas essas ações, a educação de jovens e adultos entra na história para acabar com a crise econômica desse país. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e espero efetivamente que a gente saia com um encaminhamento aqui para ressignificar esse processo de forma imediata. A expectativa, então, com o membro do Legislativo Federal é muito grande, porque a responsabilidade é muito grande. E a gente espera, que o senhor, deputado Max, bata amanhã na casa do governador e converse diretamente com ele acerca da negligência e do absurdo e do crime que está sendo cometido no Estado do Espírito Santo. Obrigado, boa noite. Antes de continuarmos, assim, parabéns ao Carlos Fabiano pelo que ele falou, mas às vezes o discurso generalista ele não é bom, né? Então, assim, eu acho que esta casa poderia fazer muito mais, mas a ideia de que ninguém está fazendo nada, ninguém fala nada, não é verdadeira. Eu estou fazendo e eu estou falando e falando muito. Posso estar fazendo sozinho e falando sozinho, mas não tem um dia que eu não me pronuncie nessa casa denunciando os desmandos na educação aqui do Estado. Infelizmente ainda sozinho, mas a gente dá publicidade a isso, né? E quem sabe a gente consegue arrebanhar mais alguns.